receber o fluir de Deus, receber a palavra de Deus, receber o que Deus tem para conceder à minha vida. O que eu tenho que deixar de lado agora? Que preocupação eu preciso deixar? Que palavra que me foi dirigida esta semana que eu preciso superar? Que eu tenho que deixar? Que pecado que tem rondado a minha vida, e ele só ronda a minha e a sua vida porque primeiro ele se estabelece ou ronda na nossa mente. Olha o Senhor, todos nós que aqui estamos, você na sua casa. Senhor, eu quero aqui hoje, agora, ser cheio do Teu Espírito. Assim como eu vou ao posto para poder abastecer o carro, eu quero ser abastecido pelo Senhor. Eu não quero sofrer uma pane seca, eu não quero ficar no meio da estrada da vida, eu não quero perder o bonde da história, eu não quero desprezar esse tempo, esse ano, com toda dificuldade. Eu quero ver o que tem nele de bom, de positivo, e tirar isso, que tem muita coisa boa. Senhor, destampa os meus ouvidos para poder entender a maravilha da Tua lei. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, a Tua palavra diz: este é o dia que nos deu o Senhor, que nele nós devemos nos alegrar e devemos nos regozijar. Dê a graça a mim e a cada um de nós a entendermos a beleza e a plenitude de um dia. E perdoa quando, ó Pai, de maneira tão inconsequente, nós desprezamos um dia, algumas horas do dia, ou um minuto do dia. Desprezar no sentido de não olhar e ver que está tudo em ordem. O sol continua brilhando, o céu está azul. Se tiver uma nuvem, não vai tirar o azul do céu, a nuvem que vai sair. As estrelas estão cantando. O universo está aí na sua harmonia. Nós estamos respirando, tem oxigênio para nós respirarmos. Ó Deus, com toda a dificuldade, tem pão na mesa para nos alimentarmos, tem roupa para nós vestirmos, tem casa para morarmos. Senhor Deus, então dá esta graça de sermos gratos. Em quantas ocasiões eu e cada um de nós, por vezes, nos enchemos de coisas, de preocupações que interferem, impedem que sejamos cheios do Senhor, da Tua palavra, do Teu Espírito. Ó Deus, agora quando nós vamos refletir na Tua palavra, a Tua palavra que não é letra, é sopro, é vida, nós nos esvaziamos. Nós, ó Pai, deixamos perante o Senhor inquietações, preocupações, ansiedade, e oramos como orou Isaías, como orou Samuel. Disse Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja bem clara, me dê graça para poder transmitir com clareza. E, ó Deus, qualquer ruído da minha parte que o Senhor tire na escuta do irmão, que o irmão tenha clareza, que aquele que está conosco tenha clareza de poder entender a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Que bom nós estarmos juntos. Neemias capítulo 11. Neemias capítulo 11. Nós estamos caminhando para o final desta série de mensagens em Neemias, que para mim tem sido um grande aprendizado, tá? Porque sempre vi e li Neemias pelo viés de poder encontrar lições de gerenciamento, lições de administração. Sempre, em geral, li Neemias com isso, né? Neemias, um grande líder. Então, com aquele olhar de que para poder ser um grande líder, eu preciso aprender com Neemias, aquela coisa como se fosse Neemias um grande livro
assim como se fosse um monge executivo, por exemplo, de poder falar como poder ser um bom líder. Aí, irmãos, antes de iniciar esta série, Deus lendo Neemias colocou, não, Neemias não é um livro, muito embora encontremos ali conceitos de liderança, de organização, de planejamento, de visão, tudo isso, mas ele não é um livro de uma estante, de um curso de administração. Neemias é um livro que está falando mais do que a restauração de muros da cidade. Neemias é um livro que está falando da restauração de pessoas, da restauração de famílias, da restauração de um povo que se une para restaurar uma cidade. Primeiro vem a pessoa, depois vem a família, depois vem o povo, depois vem as coisas que nós precisamos realizar. Então é com este viés que eu tenho feito esta série de mensagens. Agora no capítulo 11, por exemplo, se fosse por um viés meramente assim, como se fosse de liderança, administrativo, eu me deteria para poder falar sobre essas divisões que mais uma vez nós encontramos aqui em Neemias, fulano de tal, Beltrano, Ciclano, porque também tem tantos nomes aqui relacionados. Eu poderia me deter de poder falar do sentido desses nomes, mas agora eu quero me deter somente no primeiro versículo de Neemias capítulo 11 e na parte A deste versículo, tá bom? Entendo que todo o restante está de acordo com o que está colocado aqui. Neemias 11, 1. Neemias tem 13 capítulos, semana que vem, se Deus quiser, o 12, e depois, em nome de Jesus, o 13. À noite, fazer aqui um reforço para os irmãos e aqueles que acompanham a gente, à noite, eu vou começar uma série de mensagens no livro de Salmos, com o seguinte tema: cantando e contando as histórias da vida. Você pode contar a história da sua vida de diversas maneiras, e a história pode ser contada de diversas maneiras, mas uma maneira boa de contar a história é cantar essa história, tá? Isso no segmento até cotidiano, mas músicas que nós temos e ouvimos, elas têm um contexto histórico. E o livro de Salmos é uma forma de poder contar a história do salmista, do povo de Israel, seja uma história que por vezes foi muito boa e às vezes não foi tão boa assim. A vida é dessa maneira, tem hora que você está muito bem, tem hora que você não está bem, não estranhe isso é vida, é sinal de que você está vivo. Está muito animado, outro dia não está tão animado, mas você não é bipolar, não é esquizofrênico, a vida é assim. E uma forma de nós podermos, então, falar do que nós estamos sentindo é cantar. Então, eu quero convidar os irmãos, primeiro, que possam orar e que possam estar presentes, quem pode estar, e acompanhar. Quem tiver que vir presente, é a reserva pelo aplicativo. Então, Neemias 11, 1 diz assim: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer uns 10 para que habitassem na santa cidade de Jerusalém. Então, os príncipes do povo, ou seja, os líderes, eles habitaram, eles ficaram em Jerusalém. Nós encontramos lá no início da história de Neemias, no capítulo 1, quando Neemias ele pede notícias daqueles que vinham de Jerusalém, como é que estava Jerusalém. As notícias foram as piores possíveis, está desolada. Pensa assim, Rio de Janeiro, tá? Você então imagine, lixo na calçada, escuridão, porque é noite, ninguém na rua, sabe? Muro pichado. Pensa uma coisa assim, que você não te faz bem, uma imagem que não faz bem. Então, era o retrato da história de Jerusalém, quando Neemias pergunta como que a cidade estava. Vamos fazer vários paralelos aqui, porque este modo de ver a cidade também pode ser visto como o modo de nós nos vermos. Em alguns momentos, nós estamos no nosso mundo interior desolados, tudo escuro, pichado, tá? Por nós mesmos ou por outras pessoas que picham a gente.
Porque, em geral, quem picha, o pichador não é a própria pessoa, é o cara que vai... Eu fico, às vezes, passo na rua e vejo, assim, uns prédios. Cara, lá em cima, como é que aquele cara sobe para poder pichar? O que ele tem na cabeça para fazer isso? O risco que ele corre de um acidente, o risco, imagina, uma pessoa que acorda de noite assustada, ela pode, sabe, fazer dar um grito, o cara despenca, ou se está armado, dá um tiro, porque pensa que é um bandido e mata o cara. Que idiotice. Tem pessoas que picham a gente. Tem pessoas que pegam retratos da nossa vida e definem a gente. Ah, porque você é um hipócrita, por exemplo. Aí define você dessa maneira por uma questão da vida. São pichadores da alma. São pichadores da alma, que tiram ou tentam tirar a beleza da vida. Então podemos fazer esse paralelo. Agora, então, Neemias, estamos aqui no capítulo 11, já vimos tantas ações. O que acontece? A cidade está limpa, a muralha está reconstruída, mas o objetivo principal não é muralha, é reconstruir o povo, a família, a pessoa, a família e o povo. Para poder reconstruir a família, a pessoa, a família e o povo, tem que reconstruir a vida espiritual. Tem que reconstruir a vida espiritual. A vida espiritual é a base. Se não sabe, reconstrói a vida espiritual, não tem como poder querer fazer coisas para frente. Tá? Então, o objetivo principal de Neemias, digo e afirmo, não é meramente reconstruir uma muralha, mas é reconstruir pessoas, famílias, um povo perante Deus. Porque feito isso, todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Agora então, já caminhando já para esse momento que as coisas estão ordenadas, ou ficando ordenadas, estão arrumadas, líderes deveriam ficar em Jerusalém. Por que não todos? Porque ainda tem um cativeiro. Porque ainda tem o jugo do cativeiro. Tem uma liberdade, mas uma liberdade vigiada. Nem todos poderiam ficar. Também não tinha como todos ficarem. Então os líderes deveriam ficar. Vamos falar do que isso significa. Vamos falar daqui a pouco sobre o conceito de líder. Ficar em Jerusalém, ou morar em Jerusalém, significava cuidar da cidade de Jerusalém. Meus amados irmãos, por vezes nós recebemos bênçãos na vida, coisas na vida que são maravilhosas. E nós nos alegramos quando recebemos. Mas depois, displicentemente, nós não cuidamos e perdemos. Tem coisas maravilhosas, desde aspectos concretos, objetos, que você tem, que você conseguiu com a graça de Deus e com a força do seu trabalho, mas depois você não cuida daquilo. O carro envelhece, a casa estraga, as coisas vão embora se não tem cuidado. Mas isso também se estabelece na sua vida. Uma pessoa que não cuida da vida, ela perde a saúde. Não tem hora para dormir, não tem hora para comer, come o que não deve, faz o que não deve, tantas coisas. Então ela não cuida, e o maior patrimônio que temos, depois de Deus na nossa vida, é a nossa vida. É a nossa vida. E para podermos, às vezes, cuidar de outras coisas, nós negligenciamos que deveríamos cuidar primeiro da nossa vida. Se você cuida de uma pessoa que está doente, se você apoia uma pessoa que está doente, eu tenho dito que aquele que apoia precisa de apoio, porque apoiar não é uma tarefa fácil. Apoiar não é uma tarefa fácil. Para você apoiar uma pessoa, você está despendendo forças. E por vezes a atenção se volta muito para aquela pessoa que está doente, não para quem está apoiando. Um exemplo. Na semana retrasada, eu fui visitar a irmã Senira no hospital. Compartilhei com os irmãos, estava bem ali, ela já luta com esse efizema já há alguns anos, tá? Orei com ela, ela mandou um abraço para os irmãos, aquela coisa toda. Na semana, eu acho que também retrasado, ou passada, ela teve alta. Aí, Paulinho grava lá uma mensagem, manda, ela está de alta em casa. Bem, agradecendo as orações, tudo. Quando foi na semana passada, então, Paulinho manda uma mensagem dizendo que a irmã Senira conseguiu
é aquele aparelho portátil de oxigênio, ok? Porque é função do governo, não é bondade do governo, é função do governo, porque nós pagamos nossos impostos. Se não tem aquilo que nós precisamos, entrar lá na procuradoria, é isso? Defensoria, para poder pedir. Paulinho entrou na defensoria há muito tempo. Na verdade, amém porque resolveu, mas se fosse algo tão necessário, ela já tinha morrido. Ela estava em casa, então impedia a mobilidade. Mas amém que chegou. Então, todas as vezes que eu ligo para o Paulinho e eu falo com o Paulinho, eu pergunto para ele também, como é que você está? Como é que está teu casamento? Porque ele está cuidando da mãe, que nós conhecemos a história, que quando ele era pequeno, cuidava dele com muito carinho, que os irmãos aqui que conhecem sabem disso. Como que a irmã Senira tratava o Paulinho. E agora, como que o Paulinho está tratando da mãe dele. Eu quero então dizer que aquele que cuida carece de ser cuidado. Ok? Nós cuidamos às vezes de algumas pessoas, de alguma coisa que aquilo que ela está sofrendo, de certa maneira estamos sofrendo também. Então o médico, quando por exemplo ele está atendendo uma pessoa que está com um problema de gastrite, pode acontecer dele também estar sofrendo de problema de gastrite. E isso é uma coisa comum, não é problema, porque na medida em que nós vamos vivendo e nós tratamos, nós curamos enquanto nós também estamos feridos. Isso é um conceito até da filosofia grega, de Esculápio. Na medida em que ele tratava, ele também estava sendo curado. Ele tinha uma ferida no calcanhar. Então é uma questão de que nós temos lá nossas feridas, mas também cuidamos de pessoas. Ou seja, tem um cuidado. Ficar em Jerusalém era tomar cuidado. Jerusalém foi uma cidade conquistada por Davi. Jerusalém é uma cidade que fica, vamos dizer assim, como se fosse uma Petrópolis, uma serra, tá? É uma cidade, portanto, estratégica. Subir, quem está em cima vê todo mundo. Então, Davi, que foi um bom estrategista, era um bom guerreiro, ele viu ali um lugar, a capital. Ele então conquistou Jerusalém dos jebuseus que moravam lá. Para nós conquistarmos a nossa Jerusalém, nós temos que tirar os inimigos que estão lá. Que inimigos estão na tua vida que impedem de você poder estar na sua Jerusalém? Que inimigos estão, por vezes, se estabelecendo, querem se estabelecer na igreja para que a igreja deixe de ocupar a sua Jerusalém? Então, Davi conquistou Jerusalém e fez ali a fortificação. Davi, ele tinha um plano de poder construir em Jerusalém um templo. Vocês sabem bem que já do deserto a ideia vem do tabernáculo. Está estudando isso, né, irmã Maria, na escola bíblica dominical. Tabernáculo, Cristo e o cristão, é isso? Tá? As aulas estão acontecendo. A irmã Valéria Vaz, conversava com ela na segunda-feira passada, e achei interessante que ela falou assim, pastor, eu tenho que terminar porque vai ter aula na EBD. Que na verdade não é EBD, é IBAD agora, na Escola Bíblica à Distância, porque não é mais aos domingos, mas é bíblica. E irmã Priscila, eu vi elogios às suas aulas, né? Aqui a irmã dá. Então, olha só que coisa legal. Aí Davi, ele queria reconstruir então um templo, tirando a ideia do tabernáculo que era móvel, ele queria então construir um templo que é fixo. Mas Deus não permitiu Davi construir o templo que é fixo, por quê? Porque diz Davi, você é um homem, as suas mãos são manchadas de sangue. Então Davi elaborou todo o projeto, tudo direitinho, e ficou para Salomão. Salomão construiu o templo de Jerusalém. Jerusalém agora passa então a ter aquela característica de que Jerusalém é o local onde Deus mora, onde Deus habita. Por diversas vezes na Bíblia, nós encontramos no livro de Salmos esta questão de que Jerusalém é ligada ao local da morada de Deus. Porque a compreensão do judeu era então que ali em Jerusalém Deus morava. Nós estamos falando de uma construção de fé, que hoje nós sabemos bem e vamos tentar demonstrar que não é desse modo. Então, deixar as pessoas em Jerusalém era tomar cuidado da cidade de Jerusalém. Preste atenção no que eu vou dizer mais uma vez para o irmão, para você que está aí cultuando a Deus conosco. Cuide do que você tem enquanto você tem. Cuide do que você tem enquanto você tem.
Porque um dia o que você tem, alguém vai pedir contas, e porque um dia o que você tem pode ser tirado de você. Cuide do que você tem enquanto você tem. Então era para poder ficar, para poder cuidar. Na vida tem que ter cuidado. Cuidado, então, digamos, na nossa vida pessoal, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual acima de tudo. Temos que tomar cuidado, cuidar. Cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do casamento, cuidar. Se você gosta, se você ama, se você quer, cuida, porque quem não cuida perde. Então, dentro dessa perspectiva, é do cuidado. No Novo Testamento, no texto de Lucas, nós temos ali um relato que Jesus fala que havia uma casa onde morava um valente. Então esse valente representa o que o próprio inimigo, e que Deus, então, que Jesus libertou a casa do valente. Jerusalém era habitada pelos jebuseus, foi conquistada. Então Jesus diz a história que tirou aquele valente, é uma apropriação indevida, tomou conta da casa e falou: essa casa é minha, você comprou a casa, você tem. O cara entrou e falou: agora ela é minha, pela força, pela marra. Então o texto fala que Jesus foi lá, dá o sentido a esse, que amarrou o valente, tirou o valente, desocupou a casa, arrumou a casa. Mas o que aconteceu? A casa estava agora sem o valente, a casa estava arrumada, mas a casa estava vazia. Um problema seríssimo é nós ficarmos vazios. Vazio. Um crente vazio, uma pessoa vazia. A vida está bonita, tem a vida financeira está equilibrada, não sei o quê, mas é vazio. E vivemos numa época de um vazio existencial. As pessoas estão vazias, talvez por conta disso. Estejamos vendo, conforme tivemos na live na semana passada com a irmã Patrícia Fanteza, que é prima ali do irmão Bruno e do Rafael, voluntária do CVV, neste Setembro Amarelo. Ela e os voluntários fazem um trabalho muito bonito. Talvez por conta disso, desse vazio que estamos, vazio existencial, é que jovens estão tirando a vida, e a cada 45 minutos uma pessoa se mata no Brasil. Talvez por conta deste vazio. Então, olha, não deixa a tua mente vazia, não deixa o teu coração vazio, não viva uma vida vazia. Desta maneira, o texto fala que a casa vazia agora voltaram 7 demônios, porque um não deu conta, então agora tem 7. Se nós não cuidarmos da nossa vida, se nós não cuidarmos das nossas emoções, se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, se nós ficarmos vazios, o inimigo vai se encarregar de colocar uma fortaleza lá dentro, fortaleza espiritual, fortaleza da mente, fortaleza, dureza do coração, fortaleza da presunção, fortaleza da vaidade, fortaleza do orgulho. Vai estabelecer fortalezas, e aí com fortaleza você fica naquela fortaleza e você não se quebra e não se molda, e quem não se quebra não pode ser moldado, e quem não é moldado não pode ser usado. A questão, irmãos, de poder falar sobre o aspecto de não deixar vazio é diferente de poder falar de ficar preocupado. Então, vazio, você pode estar deitado numa rede, não tem problema algum, não é que você não está vazio. Você pode e deve descansar, ficar, não é vazio. A minha mente não pode ficar vazia, eu tenho que ocupar a minha mente. Isso não é espiritualidade, é neurose obsessiva. Ficar com aquela de remoer, mesmo que esteja deitado numa praia. Então o aspecto não é esse aspecto de poder, a mente vazia, de poder ficar ali como se fosse numa condição que o Estado mostra uma coisa, mas internamente é outra, porque está repleto de preocupação. Como é que o irmão tem andado? O que tem preocupado? Você tem sido dominado pelas suas preocupações? Preocupações são previsões negativas. Preocupação é sinônimo de projeção negativa. Preocupação é sinônimo de um futuro capenga, de um futuro que não vai dar certo. Então isso se chama preocupação. A preocupação, ela é diretamente proporcional ao nosso distanciamento de Deus. Quanto mais distantes de Deus nós estivermos, mais preocupados nós viveremos.
Quanto mais próximos de Deus nós vivermos, menos preocupados nós viveremos, porque nós creremos e saberemos que o nosso Deus, segundo as suas infinitas riquezas, tem suprido e suprirá todas as nossas necessidades. Amém, irmãos? Então, não devemos ficar na perspectiva da preocupação. Fiquem em Jerusalém, os líderes moram em Jerusalém. Fiquem próximos de Deus. Resgate os seus sonhos, reconstrua a sua vida, mas sempre próximo de Deus. Resgate os seus sonhos, reconstrua a sua vida, mas sempre próximo de Deus. Ficar ali, perto, cultuar, era ficar na presença de Deus. Ficar na presença de Deus não é um estado. Ficar na presença de Deus é uma condição. Estado é essa cadeira que nós compramos, que os irmãos vão ofertar, que nós estamos ofertando, 1, 2, são 250 cadeiras. Quantas cadeiras o irmão pode ofertar? A R$170. Não precisa dar tudo de uma vez. Pode dar R$50 agora, 50 depois, mas vai ofertando, e cada um pode ofertar. Ok? Então, condição é da cadeira. A condição da cadeira é ficar onde ela está colocada. Nesse distanciamento é condição. A cadeira não se move sozinha. Ela tem essa condição, ela tem esse estado. Melhor, ela tem um estado de ficar aqui. É um estado, ela está parada, está colocada, é um estado. Estar perante Deus não é uma questão de ficar no estado de paralisia. Crente parado cresce, as ervas daninhas crescem. Crente que não se movimenta, crente que não busca. E dentro dos desafios que nós estamos tendo neste momento, se por um lado tem pessoas que estão sedentas da palavra, por outro lado, nós estamos vendo crentes que estão esfriando da palavra. Será que depois todos voltarão? Talvez nem todos voltem. Talvez nem todos voltem. Talvez alguns gostaram da condição e continuem na condição, e talvez alguns, né, que eram mais templários, então saíram pela tangente. Quem sabe? Não sei. Tomara que não aconteça isso aqui, mas é possível. Estar na presença de Deus é uma condição, não é um estado, porque a condição é algo que você se condiciona a cada dia, é uma condição. Eu preciso estar, mas eu saio um pouquinho, mas eu volto. Não, eu tenho que orar. É uma condição, é uma decisão que nós temos a cada momento. Então ficar em Jerusalém era esta condição de ficar próximo de Deus, porque em Jerusalém é o templo de Deus, na compreensão onde Deus morava. Vamos ver como é que é isso hoje. Mas atente, é condição, e condição tem a ver com a decisão. Você decide. Não é estado, porque se fosse estado, eu aceitei Jesus, fico parado, está tudo resolvido. E você sabe que não é assim. Nós sabemos que não é assim. É uma condição a cada dia. Por condição nós vamos entender que ora nós estamos próximos e horas nós não estamos tão próximos assim. Ninguém vive na vida num pico, onde ele se sustenta naquele pico, seja profissional, seja ninguém vive, nós oscilamos. E digo e repito, a letra do hino do cantor cristão, oscilando a minha fé. Por vezes nós oscilamos na fé. Quando nós oscilamos na fé, significa que nós às vezes distanciamos-nos de Deus. Existem ocasiões que nós nos distanciamos de Deus. Todos nós aqui em alguns momentos nos distanciamos de Deus. Mas Deus não distancia de cada um de nós. Deus não nos abandona. Nós nos distanciamos, mas Deus não nos distancia de nós. Por vezes, quando nós nos distanciamos, as pessoas olham para a gente e falam: olha, mas nunca foi crente, mas nunca foi sincero, mas é um hipócrita, é um falso. As pessoas rotulam. E são pessoas que, ao invés de estenderem a mão para você ficar em pé, elas te empurram mais para baixo. Tem gente que tem uma capacidade enorme de empurrar, ao invés de estender a mão para levantar. Mas o texto do profeta Isaías diz que Deus não está com a mão encolhida para que não possa salvar, e nem com os ouvidos tampados para que não possa ouvir. Por quê? Porque o Deus que nós cremos, o Deus da palavra, é um Deus de misericórdia. O salmista fala: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Se você está no buraco, Deus te tira do buraco.
Se está no buraco emocional, se está no buraco existencial, se está no buraco profissional, se está no buraco financeiro, Deus é craque em tirar pessoas do buraco. Deus tem uma corda maravilhosa que vai ao profundo do buraco mais profundo, da caverna mais profunda, e o nome desta corda é o amor de Deus. E não tem distanciamento onde essa corda não chegue, e Deus fala: segura ali, eu vou te puxar. Deus é maravilhoso, nem sempre as pessoas são, não é? A melhor que nós precisamos compreender aqui, quando fala ficar em Jerusalém, é poder ter essa perspectiva de poder ficar na presença de Deus e cultuar ao Senhor. Vamos hoje, começando a série Cantando e Contando as Histórias da Vida, quando o salmista fala: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. É a forma de poder expressar, de poder cantar, de poder cultuar. Nós estamos aprendendo na marra aquilo que já, pelo menos eu colocava aqui para os irmãos, que ser crente não é somente ter uma questão de estar no culto. Muito embora o culto seja muito importante, muito embora quem despreza o culto congregacional despreza o próprio Deus, que nos colocou em família. Então não tem essa de poder falar que eu estou em casa, que eu estou... Não tem essa. Não tem. Quem despreza o culto, despreza o Deus que está sendo cultuado. A questão é dessa maneira, é dessa forma. Agora, este culto, ele não é um culto que tem numa questão de um lugar só. De tantas lições que nós vamos tirar com esse negócio dessa pandemia, talvez algumas dessas lições sejam por conta da vaidade nossa, da minha vaidade de pastor, de muitos pastores vaidosos que querem falar do que a igreja é pelo número de pessoas que tem. E Deus não tem problema com número. Deus não tem problema de ter 1.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Mas Deus não se deixa levar pelo número, porque Ele fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então a ideia é que tenhamos 100.000 na condição de 2 ou 3, no nome dEle. Entende, os irmãos? Não é para poder falar que tem que ter só 2 e 3. Pode ter 100.000 pessoas, mas na condição que tem 2 e 3, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos observar, por exemplo, Estevão fala: Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Temos um local onde nós nos reunimos, mas Deus não habita nesse prédio, conforme o povo lá hebreu pensava. Por quê? Paulo fala em 1 Coríntios 6, 19, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então Deus habita dentro de você, dentro de mim, e não num prédio. Isso faz diferença em vários aspectos, inclusive em especial na oração. Orar não é falar com Deus que está distante, orar é falar com Deus que está dentro. É falar de um Deus que está dentro da gente, que ouve a gente. E porque Ele está dentro da gente, Ele entende a gente. Ele sente o que a gente sente, Ele sabe o que a gente está sentindo. Oração é mais um ato, por vezes, de introspecção do que uma questão de falação. Por isso que Jesus colocou: não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Então, nós observamos que, desta maneira, nós somos templos ambulantes. E se nós nos reunimos nesse espaço gostoso, bonito, com ar-condicionado, com essa cadeira gostosa, porque nós estamos movidos por um desejo de cultuar a Deus. Cada um que está aqui está movido por um desejo de cultuar a Deus. Ninguém está aqui, você não está aí para poder ouvir um preletor, porque até se for para ouvir o preletor, não vale a pena ouvir. Preletor por preletor. Porque esse também é um tempo em que as pessoas que estão em casa, algumas, ficam mudando o botãozinho para poder ver qual que elas querem ouvir. Isso não é culto, isso é assistir palestra. Eu tenho lá canais que eu gosto de ouvir. E de ver, na verdade. Então eu procuro temas de filosofia e vou lá. Eu estou assistindo uma palestra. Eu não estou prestando um culto, é diferente. Prestar um culto é mais do que ouvir um bom orador, e tem muitos bons oradores por aí.
Desta maneira, então, a questão é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e o nosso coração é o altar onde Deus está. O cântico que nós entoamos, e hoje o Rubinho trouxe aqui a beleza de resgatar alguns cânticos, né, com um pouco mais de tempo. O cântico é: o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Não sei se a melodia está errada, mas o meu coração é o teu altar. Deus está em que lugar na tua vida? Qual é o altar? No seu coração? Se não está no teu coração, ele não quer estar em outro lugar, ele quer estar no altar. O altar é o coração. O meu coração é o teu altar. Então, desta maneira, observamos esse primeiro aspecto, de que ficar em Jerusalém é cuidar ali do templo, contextualizando. Ficar em Jerusalém é ficar com Deus, na comunhão com Deus, é poder permanecer na fé, não se desviar da fé. Hebreus falando: olha, vocês não podem se desviar, porque se vocês se desviarem, isso não vai me alegrar, mas vocês não são dos que se desviam. Então, cuidar de Jerusalém, dentro do contexto de Neemias, aplicado ao Novo Testamento, é cuidar da vida espiritual. Nós estamos cuidando de nossa vida espiritual? Você está cuidando da sua vida espiritual? Você tem cuidado disso? Por que os líderes? Líder, então, aqueles que eram os destaques do povo, líder. E aí tem uma outra compreensão também que nós trazemos de uma maneira equivocada, de que o fulano é um líder, o pastor é um líder, o Júlio é um líder, o Zeca é um líder, o Bira é um líder, e outros não são líderes. Todos nós somos líderes no Novo Testamento. Todos nós. Todos nós somos assim. Pedro, na sua primeira epístola, fala: vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós somos líderes. Por sermos líderes, todos nós temos uma função no corpo de Cristo. Todos nós temos um papel no corpo de Cristo. Assim como no corpo que temos, os membros têm um papel, e Paulo fala sobre isso. Mas existe uma colocação que eu penso que é uma opressão da liderança. E eu observo isso, por vezes, aqui na igreja, nos líderes de células, às vezes em líderes de ministérios, quando o irmão vem e fala para mim: pastor, estou cansado. Às vezes ele está cansado por conta da cobrança que ele está sendo tomado, do que está exigindo dele. Então há uma opressão da liderança quando você olha para o líder e quer ver esse líder perfeito. E o líder, equivocadamente, ele embarca nessa para querer mostrar o que ele não é perfeito. E por conta desse desproporcionalidade, então se cansa. E a Bíblia fala, e Jesus fala: vocês venham após mim, porque o meu fardo é suave. Então liderar no reino de Deus não pode ser uma coisa pesada. Pastorear não pode ser pesado. Liderar um ministério não pode ser pesado. Liderar uma célula não pode ser pesado. Todos nós somos líderes. Opressão da liderança é quando nós, frente a uma questão que envolve a todos nós falamos: é por conta de Beltrano, é por conta de Ciclano. Isso é muito comum na política. Quando nós vivemos num tempo polarizado, em que algumas pessoas olham e falam: mas por que está assim? Porque é culpa do Bolsonaro. Ou porque quando era do Lula, era culpa do Lula. É fácil você transferir a culpa para o outro. Difícil é você fazer a diferença para poder tentar transformar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala o seguinte: portanto, meus amados irmãos, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. A desgraça da igreja tem sido o conformismo com o mundo. E será que esse episódio nos traz, ou pode nos remeter a uma certa acomodação, para tirar-nos da acomodação? Será? Será? Será que o susto leva para a gente compreender que é o seguinte: a morte sempre foi nossa vizinha? E nós pensávamos que não? No ato em que há uma fecundação, em que se estabelece a vida, do lado dela está a morte. Daí tem o aborto espontâneo. Daí que um bebê
o recém-nascido pode falecer, uma criança, um adolescente. Eu falei para homens de valor, numa live na quinta-feira da PIB de Irajá, e as crises da meia-idade. Eu falei, como é que pode falar da meia-idade? Porque para falar do meio tem que ter 2 pontos, um primeiro e um final. Mas na vida nós só temos um ponto, que é o do nascimento. E o outro ponto, onde é que está? Quando é que você vai partir, Rubi? Como é que pode falar que está no meio da vida? Uma pessoa que partiu com 20 anos, e um jovem tem por característica imaginar que a morte não é realidade para ele, ele com 10 anos estava no meio da vida e não sabia. Um rapaz que foi ovelha minha lá na Feira de Sião, Márcio, gente boa demais, do louvor, com 18 anos teve um câncer e faleceu. Então o meio da vida dele foi com 9 anos. A gente não sabe se está no meio da vida, se está no final da vida. O que a gente sabe é o seguinte, é que a morte está do lado da vida. E talvez isso seja uma das lições de poder entender que essa segurança que nós imaginávamos que tínhamos ilusoriamente, não é verdade. Será que tem coragem para poder ver isso hoje? Será que tantos que estão com medo de morrer do Covid-19 sabem que morre de qualquer maneira, ou de outras doenças, que não morre só de Covid? Que morre de resfriado, que morre porque levou um tropeço, que morre de mal súbito, que morre porque deitou e não acordou, porque morre de qualquer maneira? Vamos nos conciliar com a vida, entendendo a realidade da morte. Então, líderes somos todos nós. Não são alguns e outros não são. E nós não devemos oprimir liderança. Olhando para um líder para poder destacar na vida de um líder aquilo que nós não estamos na vida. É como Jesus falou, antes de você olhar para a trave que está no olho do irmão, tira o cisco que está no teu olho. Porque meu líder de célula, porque o diácono, porque o líder de ministério, porque o pastor Zeca, o pastor Júlio, o pastor Ailton. Então, antes de você classificar uma pessoa, olhe para você e veja quem você é. Porque se fizer isso, certamente você não classificará ninguém. Desta maneira, então, ficar em Jerusalém, Neemias fala, mora em Jerusalém, no contexto do Novo Testamento é o seguinte, fiquem próximos de Deus. E ou seja, lá no Velho Testamento é próximo de Deus, e no Novo Testamento também é próximo de Deus, mas próximo de Deus através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. É ficar próximo, é ficar agarrado, é ficar ao pé da cruz, é agarrar com Jesus e não deixar. Não é agarrar com a religião, não é agarrar com as outras coisas, é agarrar com Jesus e não abrir mão de Jesus. Resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida, ficando próximo de Deus, porque quando nós estamos próximos de Deus, nós sonhamos. E para poder manter um sonho vivo, você tem que estar próximo de Deus. Isso é cuidar. Se não ficar próximo de Deus, o sonho desvanece. Corre pelas mãos, vai embora. Não é? No dia em que você se acostumar com o seu sonho, então fique em Jerusalém, fica próximo de Deus. Porque no dia em que você se acostumar com o seu sonho deixa de ser um sonho e passa a ser uma dura realidade. No dia em que você deixa de sonhar, então passa a ser uma dura realidade. Ficar casado passa a ser uma dura realidade. Estar na igreja passa a ser uma dura realidade. Ser crente é uma dura realidade. Ficar no trabalho que você tem é uma dura realidade. Por quê? Porque você deixou de sonhar. Porque você deixou de sonhar. O sonho que nos afasta de Deus não é sonho, é pesadelo. Fica próximo. Vamos deixar líderes aqui em Jerusalém. Novo Testamento, nós somos sacerdócios, nós somos o povo adquirido. Fiquemos próximos para conservar o sonho e sonhar os sonhos de Deus, porque o sonho que não é de Deus não é sonho, é pesadelo, é só questão de tempo. É só questão de tempo. Ficar próximos de Deus é a única forma de conservarmos os nossos sonhos e mantermos vivos, a disposição de reconstruir a vida. No início da mensagem, cuida.
Pessoas que construíram no mundo secular um grande império. E os filhos herdaram o império, não cuidaram, perderam. Pessoas que começaram bem na fé e não cuidaram da fé, hoje estão no mundo. Por quê? Porque o distanciamento de Deus não é abrupto, é gradativo e lento. É devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Quando você olhar, está longe. O ditado popular não fala que devagar se chega longe? É assim. É vagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Por fim, meus amados irmãos, resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida, mas sempre próximo de Deus. Que a nossa oração seja assim, a oração do salmista, quando ele falou: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Aplicado ao Novo Testamento, que eu possa estar na presença de Deus que está dentro de mim todos os dias e poder cultuá-lo todos os momentos da minha vida. Amém, irmãos?